tá? Da ofensa ao princípio do contraditório e ao dever de motivação das decisões judiciais. Essa tese ela é muito interessante. Eu ia deixar só essas duas teses na aula de hoje, mas eu acho que tem coisa legal para a gente trabalhar também nas outras teses, tá? Por que essa tese aqui ela é bacana, ela é interessante? Porque aqui eu vou trabalhar algo que hoje em dia vocês podem trabalhar muito lá no 316 do Código de Processo Penal, tá? Deixa eu só ver se eu não estou errando, porque acho que eu estou errando, não é 316. É o 315, tá? Desculpa. No 315, ele vai falar de a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva. Aqui está o distinguish, aqui está o overruling, aquelas teses que a gente sempre comenta aqui nas aulas, tá? E lá no parágrafo 2º, ele vai trazer várias questões quando o juiz deixa de fundamentar. Uma delas é essa, tá? O overruling. Mas você vai ler aqui que tem vários outros. Eu fiz uma aula só sobre esse artigo aqui, para quem está na nossa comunidade. Depois tem essa aula para você poder acessar. E aí, ó, ele fala aqui, limitar-se a indicação ou reprodução, parágrafos de ato normativo, ou seja, quando falta fundamentação. Hoje em dia, com o pacote anticrime, com a Lei 13.964, existem vários pontos interessantes que você pode trabalhar junto com essa tese que eu vou mostrar para você aqui agora, tá? Ela não tem fundamentação, porque ainda não tinha o pacote anticrime quando eu fiz esse habeas corpus, mas ela serve como fundamentação para você complementar quando o juiz, ele limita-se a falar assim, ó, tá preso porque o crime é grave, tá? Basicamente é isso. Vamos lá, vamos ler aqui cada um dos parágrafos e eu vou explicando por que eu fiz cada um deles. Talhado como uma garantia fundamental da pessoa humana insuperável pelo Constituinte, derivado e pelo legislador ordinário, por ser uma cláusula pétrea, o contraditório passou a ser assegurado em todos os âmbitos de aplicação do direito, inclusive no processo penal, porquanto o texto constitucional cuidou de deixar claro que, aos acusados em geral, são assegurados contraditório e ampla defesa. Por que eu tenho que fazer essa introdução na minha peça? Porque eu não tinha, nessa época, o artigo 315, que falava, olha, o juiz precisa fundamentar. Então eu tenho que dizer do direito ao contraditório. Note-se que o Constituinte foi bem claro ao dizer que o contraditório deve ser aplicado não só aos processos judiciais, mas também nos atos administrativos. Com efeito, até mesmo no inquérito policial, o contraditório deve ser observado por também ser uma espécie de procedimento administrativo. E aqui, ó, é interessante vocês notarem essa fundamentação para quem aí é aluno da Deep Web Criminal, para quem assistiu a semana lá da Deep Web Criminal com o João e o Fabiano. Aqui tem uma indicação legal, uma base para você trabalhar o contraditório dentro do inquérito policial. Para você falar, é direito do meu cliente ter contraditório mesmo no inquérito policial, que é considerar ele como um procedimento administrativo. E aqui embaixo, ó, na nota de rodapé, você vai ver uma doutrina do Denilson Feitosa. E ele vai falar justamente isso. O inquérito policial é um procedimento administrativo, tá? E essa classificação doutrinária de inquérito policial como procedimento administrativo te traz a segurança para trabalhar o contraditório dentro do processo. Dentro dessa perspectiva, a Lei 12.403, que veio oportunamente remover um pouco do viçoso inquisitório do Código de Processo Penal, rompeu com a anterior concepção que vinha predominando na doutrina da jurisprudência, de que o contraditório, idealizado pelo poder constituinte, estaria atendido com a simples realização de um contraditório diferido, posterior à prática do ato limitador do direito do acusado, especialmente quanto à persecução penal extrajudício, inquérito. Isso aqui vocês podem utilizar essas mesmas fundamentações dentro dos seus requerimentos para o delegado de polícia, tá? A partir da mencionada lei, inverteu-se a lógica dantes concebida, passando o contraditório prévio ser a regra nos casos das medidas cautelares processuais penais, inclusive a prisão preventiva. Veja o que dispõe o parágrafo 3º do 282. Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo. Dentro de uma interpretação sistemática da Lei 12.403, é possível dizer que o contraditório prévio deve ser observado em todas as medidas cautelares de natureza criminal, prisionais ou não, haja vista que essa regra foi inserida dentro das normas gerais aplicáveis a todo tipo de cautelar prevista no título 9 do livro 1 do Código de Processo Penal, artigo 282, que versa sobre a prisão, medidas cautelares e liberdade provisória. Deixa eu só ver se teve alguma alteração com o pacote anticrime aqui do 282, tá? Porque eu não lembro de cabeça se houve essa alteração.
teve o acréscimo aqui desse parágrafo 2º, ó. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante o Ministério Público, que é para mostrar aqui o princípio acusatório, tá? Que o juiz não pode, de ofício, fazer isso daqui. E fala aqui também, ó, ressalvados casos de urgência, tem vários parágrafos incluídos aqui pelo pacote anticrime no 282, tá? Parágrafos diferentes aqui, mas não vai atrapalhar o raciocínio dessa peça. O terceiro mudou, ó. Ressalvados casos de urgência ou de... Vamos até atualizar a peça ali já, para ela ficar já com o pacote anticrime. Só um pouquinho, vamos lá. Porque a peça já fica perfeita aqui. Já atualizada. Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias, acompanhado da cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contém elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional, tá? Quando eu falo para vocês que a medida lá da Maria da Penha, e eu já falei isso em outras aulas, a medida protetiva da Lei Maria da Penha, que é concedida sempre sem ouvir o réu, ela pode sim vir acompanhada quando você recebe isso. Deixa eu explicar melhor, senão vai ficar fora de contexto. Lá na medida protetiva da Lei Maria da Penha, a juíza ou o juiz, ele vai conceder aquela medida sem ouvir o réu. Ele vai lá e fala, olha, tem que afastar o cara do lar. E aí, uma das dicas que eu dou durante as minhas aulas é que você peça uma audiência de justificação para poder fazer provas, para poder ouvir o seu cliente, para poder ouvir a vítima, para poder entender qual que é a situação real, tá? Às vezes você tem situações no crime de violência doméstica em que a vítima está ali mentindo, por exemplo. Isso acontece, tá? Que o réu fala, olha, não teve nada disso, ela está invertendo tudo. Então você pode chamar essa vítima para poder entender ela em uma audiência de justificação, para ver se aquela medida protetiva era ou não pertinente. Teve um exemplo aqui de um colega que deu em outra aula, que essa medida protetiva dele afastou o cara do lar. Só que a moça morava na casa dos pais do cara. Então o cara foi afastado da casa dos pais dele. Olha que loucura. E os pais tiveram que conviver com ela dentro da casa com essa situação toda. Claro que nesse momento, você pedir uma audiência de justificação seria muito bom para você falar assim, olha, eu quero explicar para a juíza que a casa que ela ficou é a casa da minha mãe e do meu pai. Ela não tem direito de morar lá. Ela não tem como afastar o meu pai e minha mãe da casa por uma coisa que aconteceu entre a gente. Isso com certeza, o juiz ali ele iria achar uma outra solução que não afastar o cara da casa dos pais e deixar a menina obrigada a ficar com os pais ali. Não ela, mas os pais dele obrigado a ficar com a moça dentro da residência. Ia ficar uma situação no mínimo constrangedora e esse é um caso real, um relato real de um dos seguidores aqui que falou em uma outra aula, tá? Então, esse parágrafo terceiro aqui do 282, ele tem que ser lido junto com essa medida protetiva da Lei Maria da Penha, tá? Não se foge do processo penal na Lei Maria da Penha. Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia, o juiz determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias. Claro, a medida protetiva ele vai conceder, e aí depois ele vai abrir um prazo, e aqui no caso esse prazo 5 dias, para que a outra parte possa se manifestar. Isso aqui muitas vezes nem acontece, tá? Que é o prazo de contestação da medida protetiva. Se tiver urgência, o juiz já concede sem ouvir ninguém e depois ele ouve. O contraditório é diferido, mas ele tem que existir. Vamos continuar aqui, ó. Dentro de uma interpretação sistemática, é possível dizer que o contraditório prévio deve ser observado em todas as medidas cautelares de natureza criminal, prisionais ou não, haja vista que essa regra foi inserida dentro das normas gerais aplicáveis a todos os tipos de cautela prevista lá no título, eu já li esse parágrafo. Então, para possibilitar a decretação ou conversão da preventiva em outras medidas cautelares diversas da prisão, o juiz deve previamente ouvir o acusado, ou de forma excepcional e justificada, aplicar o contraditório diferido, quando se estiver diante de caso de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, tá? Aqui no caso, não tinha. Eu acredito que essa parte aqui, deixa eu ler mais um pouco, para eu entender aqui por que tinha essa parte, por que eu deixei ela nessa peça aqui para vocês. Assim também caminha o entendimento da melhor doutrina. Peraí. Ah, tá. Tá bom, lembrei. É o seguinte, pessoal, essa tese está aqui
não é por conta do exame preliminar, é por conta do seguinte, o juiz, isso aconteceu muito na pandemia, muito, então você deve ter vários processos iguais a esse daqui, talvez esteja acontecendo ainda, foi por isso que eu deixei essa tese aqui, acabei de lembrar. É o seguinte, como eu estava atuando em plantão, e eu fiz esse pedido aqui, o juiz recebeu o auto de prisão em flagrante e converteu o auto de prisão em flagrante em preventiva, sem ouvir nenhuma das partes, sem ouvir defesa, sem ouvir acusação, ele simplesmente converteu a prisão em preventiva. E é por conta disso que a gente fala, olha, você não pode converter o auto de prisão em flagrante em preventiva sem antes ouvir as partes. Se isso acontecer em um processo seu, se o juiz aí da sua comarca ainda está fazendo isso, tá? E quando eu falei anteriormente aqui, que eu perguntei um pouquinho ainda dentro da pandemia, vamos dizer assim, não sei se esse ano ainda está acontecendo isso em alguma comarca, tinha muito juiz nem fazendo audiência de custódia, tá? Nem virtual, nem audiência de custódia normal, simplesmente ele recebia o auto de prisão em flagrante e convertia esse flagrante em preventiva, sem ouvir as partes. Ele ouvia só a parte depois, e isso não pode acontecer. E é por isso que eu estou construindo essa tese aqui, e foi por isso que eu deixei essa tese aqui, tá? Não está fazendo muito sentido para mim, agora eu lembrei o porquê que eu deixei essa tese aqui para mostrar para vocês, tá? Vamos lá. Para possibilitar a decretação ou conversão da preventiva em outras medidas cautelares diversas da prisão, o juiz deve previamente ouvir o acusado ou, de forma excepcional e justificada, aplicar o contraditório diferido quando se estiver diante de caso de urgência ou de perigo de ineficácia da medida. Aqui a gente está falando da medida em geral. Agora, uma prisão preventiva, o juiz tem que ouvir a parte. Ele prendeu e aí ele vai fazer o contraditório diferido. A prisão foi feita pelo delegado em flagrante e aí ele vai fazer o contraditório diferido. Ele vai ouvir você para se manifestar sobre a liberdade do seu cliente. Ou ele vai fazer isso em audiência de custódia, que também é uma forma de um contraditório diferido de uma medida cautelar, que é a prisão. Assim também caminho entendimento, tá? Aqui tem jurisprudência, eu não vou passar nisso, porque a gente tem muita coisa para falar ainda. Estou com medo até dessa aula ficar muito grande. No caso de o julgador entender que incide as hipóteses ensejadoras do contraditório diferido, caso de urgência ou risco, por força do que diz o artigo 93(9) da Constituição da República, deverá declinar em sua decisão os motivos concretos hábeis a justificar o afastamento da regra do contraditório prévio, sob pena de sua decisão ser havida como nula. Ou seja, é preciso que o magistrado demonstre de forma clara e empírica qual é a urgência ou o risco à medida cautelar que impede o exercício do contraditório prévio. Não bastasse a norma constitucional supramencionada, o Código de Processo Penal, com a série de reformas nele feita a partir de 2008, também cuidou de impor ao julgador a obrigação de explicitar em sua decisão os motivos pelo quais está aplicando uma medida cautelar prisional ou não, conforme se dispõe dos artigos tais. Isso daqui você não precisa mais falar, tá? Você vai falar assim, como não se bastasse a norma constitucional, o pacote anticrime cuidou de impor ao julgador a obrigação de explicitar em suas decisões os motivos pelos quais está aplicando uma medida cautelar, prisional ou não, conforme se infere do artigo, e aí você vai pôr aqui o 315. Ficou bem mais fácil de fazer agora, tá? Porque isso agora veio claro do artigo 315. Beleza, ficou certinho aqui. A importância da fundamentação, como diz Gustavo Badaró, nem precisa perder tanto tempo falando tanto assim sobre a fundamentação, tá? Porque agora você tem o 315 que ele precisa fazer a fundamentação, isso já está na lei, não tem como fugir disso. Com efeito, a inobservância desse dever de fundamentação impõe irremediavelmente a nulidade da decisão e dos efeitos delas constante. E nem se diga que a urgência ou o perigo de ineficácia da medida podem ser presumidos, mesmo quando se estiver diante de uma prisão cautelar. A motivação deve ser expressa. Caso não prevaleça essa egese, com certeza, disposto no artigo 282, parágrafo 3º, estará completamente esvaziado, sem qualquer aplicação prática. Aliás, sempre é bom dizer que o aplicador da lei, em estudo, deve ter sempre em mente a natureza excepcional do contraditório, como só é o texto legal, para que não se ouvide que a sua interpretação deve ser sempre restritiva. Tá? Eu vou descer um pouquinho aqui essa fundamentação, porque eu quero chegar no final aqui. Não pode o juiz simplesmente dizer que apenas estão presentes os requisitos da prisão preventiva, de um modo genérico, vago e impreciso. Ao contrário, deve ele elaborar uma decisão completa, fundamentada e individualizada para cada acusado, baseando no contexto probatório do processo, sob pena de ele ser reputada inconstitucional.
Então, pessoal, tudo isso que eu estou falando aqui serve para o 315 como uma luva, tá? Você vai colocar isso exatamente quando tiver aquela decisão, ou aquela decisão vaga, ou quando faltar a sua manifestação, faltar o contraditório mesmo, tá? Tem uma jurisprudência do STF, você vai colocar uma jurisprudência mais atualizada do que essa aqui, tá? Porque agora a gente já tem várias decisões do STF falando sobre o pacote anticrime. Como dito, não foi assim que agiu a autoridade coatora ao indeferir o pedido de liberdade. Para melhor compreender a completa falta de fundamentação da autoridade coatora, transcreve-se o fundamento utilizado para negar a liberdade ao paciente. E aqui eu já li para vocês que ele falou assim, ó, não tem, a ocupação lícita não é fato muito relevante para eu poder soltar o cliente, então não vou soltar ele. Ele vai continuar preso. Ainda que se queira utilizar o argumento do juiz plantonista que converteu o flagrante preventiva, não se salvará a nulidade que paira sobre a prisão do paciente. É de destacar ainda que a decisão que converteu o flagrante também anula, porque não enfrentou com elementos concretos os motivos pelos quais era e são insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, requisito esse imprescindível para se decretar a preventiva, conforme se extrai do agora artigo 310.2 do CPP. E agora com o pacote anticrime, pessoal, isso aqui continua a mesma fundamentação, tá? O magistrado, em tese, ele teria que falar por que não cabe as medidas cautelares diversas da prisão, por que a prisão preventiva é a melhor coisa, por que a prisão preventiva é a melhor coisa neste caso concreto, por que existe perigo. Então o juiz ele tem que vir eliminando tudo que vem antes. Se o juiz não faz isso, se ele não elimina as cautelares, por exemplo, se ele não fala por que ele não vai colocar uma tornozeleira, por que ele não vai colocar uma obrigação de assinar antes de falar, olha, eu vou prender porque o crime é grave, isso, ele não está rebatendo todas as possibilidades que existem para aquele caso em concreto. É basicamente isso que eu quero falar em cada um desses parágrafos. E nas aulas eu gosto de fazer justamente isso, que é explicar, ler para vocês aqui os parágrafos e comentar qual é o racional por trás dele, para você poder entender e encaixar no seu caso. Tá? O objetivo dessas aulas não é você pegar a minha tese e copiar o que eu falei e colocar na sua peça. Vai ficar vazio. Você tem que entender o que eu estou fazendo e encaixar dentro do seu caso aquele parágrafo que fizer sentido para você. Portanto, mais um motivo para que seja reconhecido o constrangimento legal sofrido pelo paciente. Falta de fundamentação concreta para converter o flagrante em preventiva, assim como para indeferir a revogação da prisão. E eu colocaria aqui, ó, vírgula, bem como a decisão realizada sem o contraditório. Que aqui, essa decisão é aquela do flagrante, tá? Ele converteu o flagrante sem pedido de ninguém, eu fiz o pedido de liberdade para ele depois da conversão do flagrante, e aí foi que ele falou, não vou soltar porque eu já falei por que eu não vou soltar, e as minhas razões estão lá, e ele não pode fazer isso, tá? Logo, deve ser relaxada a prisão, porquanto eivada de vício insanável. Mais uma vez, é um pedido de relaxamento e não de revogação, porque aquela decretação da prisão preventiva está nula. Se aquela decretação da prisão preventiva está nula, ela precisa ser relaxada, tá?